Krieg Rabandolo, Tarzan na área aqui no Museu dos Quadrinhos. Hoje o Tarzan sob a pena de Joe Kubert, que foi compilado aqui pela Devir, e a gente confere daqui a pouquinho depois da vinheta. Quem gosta do Tarzan dá um grito aí, ele tá de volta aqui no canal. Tarzan que já foi abordado aqui em outros programas, já falei do Tarzan do Garcia Lopes. Se você quiser dar uma conferida nesse programinha, dá uma olhada nessa cartela. Já falei do Tarzan da Marvel, desenhado pelo John Buscema, tá aqui nessa cartelinha, confere aí. E um Tarzan é um personagem que eu gosto muito, e eu achei que já tinha passado da hora de a gente falar do Tarzan do Joe Kubert. Kubert, que aqui no início do livro fala que é um dos personagens que ele era apaixonado quando era criança e que foi uma das motivações dele seguir nessa carreira de cartunista. A gente vai desvendar as 4 primeiras histórias desse livrão aqui, já depois desses avisos rapidinhos. Olha só, se você tá afim de destravar o desenho ou quer contato comigo todo dia, quer bater um papo, quer trocar ideia, mandar mensagem, eu tô no Instagram, Desenhando com o Gico. Lá a gente conversa sobre desenho todo dia, de segunda a segunda. Aqui no YouTube, tô 2 vezes por semana, mas lá é todo dia, sério, todo dia, dando dicas de desenho. A gente tem lives de desenho por lá, exercícios, eu faço como desenho de personagens. Então, se você gosta de desenhar ou conhece alguém que gosta, está precisando de uma força aí, de uma ajuda, marca essa pessoa ou me segue lá. O link para você me seguir está aqui na descrição do vídeo, assim como o link para o grupo do Telegram, onde tem um material gratuito que eu coloquei para você estudando desenho de graça aí na sua casa, beleza? Então estou te esperando por lá. Segundo aviso é o seguinte, meus quadrinhos autorais estão à venda, o Salomão Ventura, o Esquadrão Vitória, tudo que eu já criei. Se você quiser pedir uma commission, se você quiser um sketch exclusivo, tudo isso aí tá lá na loja do salomãoventura.com.br. Dá um pulo lá, escolhe o seu pacote. Se você quiser as revistas avulsas, também tá por lá, tudo com frete módico, baratinho. Então dá um pulo lá e pede o seu gibi favorito aí da minha coleção, beleza? E por último, se você for comprar os quadrinhos aí na Amazon ou qualquer outra coisa que você quiser comprar por lá, compra através dos links que eu coloco aqui. O canal faz parte do programa de associados da Amazon, e tudo que você compra por lá, rola um capilé pro seu amigo aqui, e você vai ajudar a gente transformar o canal, a qualidade em coisas ainda mais legais, imagens melhores, som melhor, tá bom? Então, se você puder ajudar, agradeço. Agora chega de papo e vamos falar do Tarzan. Esse livro aqui, ele traz as 8 primeiras histórias do Tarzan do Joe Kubert, que foram publicadas nos Estados Unidos pela DC Comics. Aqui, na verdade, a Dark Horse pegou essas histórias da DC Comics, recompilou, recoloriu e lançou em edições especiais nos Estados Unidos, e é essa edição aqui em cima dela que a Devir lançou a sua coleção. Foram 3 livros do Tarzan nesses moldes aqui, do Tarzan da DC Comics pelo Joe Kubert. Esse livro não sei se ainda você encontra, eu vou dar uma pesquisada, se tiver com preço legal, vou deixar na descrição do link para você correr atrás. Mas são histórias muito boas, histórias de aventura, divertidíssimas, e o ponto forte, claro, é o desenho do mestre Joe Kubert. Inclusive ele fala, se vocês quiserem, depois eu posso voltar aqui no Museu dos Quadrinhos, ele fala que uma das motivações, como eu já falei dele, para ele se tornar cartunista foi o Tarzan, e as tiras às quais ele se refere estão compiladas aqui nesse álbum que a Ebal lançou, que são as primeiras tiras do Hal Foster, em preto e branco, papel offset, lindona. Então, se vocês quiserem que eu aborde isso aí no Museu dos Quadrinhos, é só falar. E se vocês quiserem que eu continue a falar do Tarzan do Joe Kubert, hoje não deu para falar tudo porque fica muito grande, a gente pode fazer até uma parte 2 para cobrir esse livro aí, e tudo depende do número de visualizações, de curtidas, né, e comentários de vocês. Poucas visualizações, poucos curtidos e poucos comentários, vocês não gostaram do vídeo, a gente para por aqui, continuando os amigos. Querem? Comenta, dá like, compartilha o vídeo ganha relevância, sinal que o vídeo fez sucesso, vocês gostaram do assunto e eu volto a ele, beleza? Então confere comigo aí as 4 primeiras histórias, a origem do Tarzan pelo mestre Joe Kubert. Confere aí. Começamos então com a introdução, onde o Joe Kubert vai falar da importância que o Tarzan teve para ele como artista, como ingressou, né, nesse campo de arte. Começou a trabalhar muito jovem, com 11 anos, e o Tarzan, uma das primeiras tiras de aventura, foram fundamentais essas tiras para o ingresso do Joe Kubert, né, e o crescimento dele como ilustrador. Aqui está nessa carta escrita em 2005, Joe Kubert, que já nos deixou, né, mas deixou um legado belíssimo. E aqui a gente vai ter a versão dele para o Tarzan, que foi adaptado direto do romance do Edgar Rice Burroughs. Começamos aqui com uma expedição, uma bela mulher buscando o pai perdido na floresta, e de repente o Tarzan chega
e salva essa expedição do ataque de uma pantera negra. Fica todo mundo assustado com a ação rápida do Tarzan. Ele, do jeito que ele aparece, ele desaparece, e uma das pessoas da expedição começa a contar essa lenda que chegou até os ouvidos dele sobre a origem de Tarzan. Então a gente vai ter uma história no tempo presente, que é o Tarzan, essa busca por essa pessoa desaparecida e essa expedição aqui, contando a origem do Tarzan, e os flashbacks, onde a gente vai ver a origem do Tarzan, uma origem que já foi adaptada diversas vezes, mas aqui a gente vê pela pena do Joe Kubert. Começa então com a expedição onde está o Lord Greystock, o pai do Tarzan, e a esposa num navio, suspeitíssimo, né? Aí tem aqui um princípio de uma insurreição, um motim. O Lord Greystock impede que um desses caras seja atingido pelo capitão, que é um capitão muito mau caráter. Novamente tem uma outra insurreição, e dessa vez o capitão é assassinado, e uma daquelas pessoas que tinha sido salvas pelo Lord Greystock, ele salva a pele dos dois ali, do pai e da mãe do Tarzan, e sentindo que o clima não tá bom para eles no navio, deixa os dois numa ilha lá no continente, não é uma ilha, né, no continente africano, e com a promessa de que ele iria avisar que os dois estão ali para serem resgatados. Só que esse resgate nunca veio, e aí o John Clayton, o pai do Tarzan, faz uma cabana. Depois ele começa a trabalhar numa casa mesmo, né, para que eles possam morar ali. Acaba vindo o bebê, né, o John Clayton Jr. acaba nascendo ali, o futuro Tarzan. E aí a vida para a família na floresta não é nada fácil, né? A família acaba sofrendo o ataque de um gorila. Esse ataque deixa a Alice, mãe do Tarzan, bem fragilizada. Logo depois que o Tarzan nasce, ela morre, né? Fica só o pai e ele. E aí novamente tem um ataque dos gorilas ali na cabana, e aí o pai também não resiste, e uma macaca chamada Kala, que tinha perdido um filho num ataque lá dentro da própria tribo dos macacos, acaba pegando o Tarzan, adota o Tarzan como filho, né? E aí ele vai ser criado entre essa tribo de macacos, e ele acha sempre que ele é um macaco, né? Ele é o feio da tribo, ele é diferente, o nariz dele é pequeno, os olhos são afastados, mas aí ele acaba crescendo realmente como um macaco, mas só que ele se desenvolve de maneira diferente, né? Até que um dia ele encontra a cabana do pai dele, na verdade a casa dele, né? E ele começa a desvendar sozinho os segredos ali das letras. Ele começa a aprender a ler. Ele descobre uma faca do pai, e essa faca vai ser muito importante, porque ele, diante da inferioridade física, né, diante dos gorilas, a faca acaba sendo um ponto positivo para ele sobreviver. A primeira história termina então com a Kala ajudando o Tarzan depois de um combate ali com um outro macaco que ele acabou vencendo, e aquela expedição continuando a contar a história do Tarzan, que observa lá de cima da floresta. A segunda história foi publicada em Tarzan número 208 de 1972. Lembrando que aqui continuou a numeração antiga da revista. Quando a DC Comics pegou, eles mantiveram, né, a numeração. Então a gente vai ter uma breve recapitulação aqui da história, como era comum na década de 70. E aí a gente tem aqui o Tarzan participando de um ritual dos macacos ali, um ritual selvagem. O Tarzan já vai mostrando aqui o passado dele quando jovem, como ele começava a desafiar os adultos, os machos da tribo, né? E ele aqui a todo momento já se impondo e conseguindo vencer quem ameaçava ele ou a mãe dele, né? E aí já começava também aquele grito característico, o grito dos macacos de vitória quando vencia um combate. E também o tempo todo o aprendizado dele, que ele é diferente dos outros, que ele é um homem e ele não é um macaco. Ele descobre isso através dos livros, das figuras, né? E aprende a ler sozinho. Realmente ele é um brilhante, né? Temos aqui uma passagem durante uma tempestade, e ele sentindo frio, né? Os outros macacos acabam se protegendo pela pele e ele sente frio. Ele resolve então tomar a pele de uma leoa, né? Matando ela. Acaba não dando certo da primeira vez. Aí tem aqui ele se apaixonando pela primeira vez por uma fêmea, né? E aí tendo que lutar por ela com outro macaco macho. E aí existe aqui também
uma preocupação já do Tarzan com os mais fracos. A Pantera Negra chega na tribo e ameaça a fêmea pela qual ele se apaixonou, e ele desiste de lutar com o gorila macho para poder salvar a fêmea, né? A macaca prefere o outro macaco, ele se sente, né, depreciado, e aí ele foge novamente para aquela cabana do pai dele e acaba sendo um refúgio. E é numa dessas visitas à cabana que ele se depara pela primeira vez com outros homens, uma tribo aqui de guerreiros, né? E nesse encontro aqui que acontece uma grande segunda tragédia na vida dele, que um desses guerreiros acaba matando a Kala, né? Ele está numa caça, e aí acaba matando a mãe do Tarzan, a mãe adotiva. O Tarzan escuta o grito dela, né? E para se vingar, ele vai atrás daquele guerreiro que está caçando, e ele mata o guerreiro num combate, acaba pegando a roupa dele, aí que é a origem dessa tanga de onça que ele usa, né? E ele pega também o arco e flecha, né? Acaba usando. E a lenda do Tarzan junto a essa tribo começa quando o Tarzan entra na tribo e acaba colocando alguns símbolos de maneira assustadora. E aí o Tarzan começa também a dominar o uso do arco e flecha. E aqui termina essa história e continua a origem do homem macaco, né, sendo contada aí pela expedição. A terceira história foi publicada em 1972, junho de 72, e trazemos aqui a terceira parte da origem do Tarzan pelo Joe Kubert. Kubert, que fez não só desenho, mas também arte final, e as cores aqui são da Tatiana Wood, acho que é a recolorização, na verdade, né? Então continuamos aqui o Tarzan a todo tempo mostrando sua superioridade como o rei dos macacos, e temos a recapitulação da história até aqui, né, o que aconteceu até aqui. E o Tarzan, de volta à cabana, ele acaba encontrando um medalhão que ele coloca no pescoço, e o diário do pai dele, que ele leva com ele, né? E ali, no outro combate, ali para se provar e mostrar que ele é superior aos outros gorilas, ele acaba vencendo o gorila e expulsa esse gorila da Tercos, da tribo, e ele mesmo acaba abdicando como o rei daquela tribo, o rei dos macacos, e vai viver na cabana dele, porque ele já está ciente que ele não é um gorila agora, não é um macaco, ele é um homem. E aí novamente ele tem um encontro, chegando ali outros homens, né, os homens brancos, e ele vê a crueldade do homem branco, um matando o outro ali pelas costas, e esses caras vêm e vão de um navio que o Tarzan identifica como sendo uma casa sobre a água. Aí essa expedição agora está trazendo o primo do Tarzan, William Clayton, e mais a Jane Foster e o pai da Jane. O Tarzan então observa que os caras estão indo até a casa dele, ele bota um bilhete ali dizendo que a casa é do Tarzan, que os homens não devem ultrapassar, e ele fica sempre de olho observando aquela expedição. Tem uma hora que um dos caras ali, mau caráter essas expedições sempre de pessoas de má índole, ameaça matar o primo do Tarzan, o William Clayton. O Tarzan lá de cima observa aquilo, observa que é um ato covarde, acaba tirando uma lança precisamente no ombro desse assassino, né? E a galera fica assustada, o que será aquilo? O primo, então, o Clayton, pede para a Jane e a funcionária dela, a ajudante dela, irem para dentro da cabana. Ali eles encontram os restos mortais dos pais do Tarzan. E enquanto isso, a galera, o Lord Clayton está ali procurando o professor Porter, o pai da Jane, que desapareceu. Ele é ameaçado por um leão, o Tarzan rapidamente vai lá, salva ele do leão, e aí eles escutam o grito da Jane em perigo, que a Jane está sendo ameaçada ali agora pela leoa, Sabor, como se chama aqui na linguagem dos macacos. O Tarzan rapidamente pega o primo, coloca o primo aqui como se fosse uma criança e leva nas costas até chegarem lá à cabana do Tarzan. E ele rapidamente também vence a leoa ali na unha, cara, sem faca, sem nada. Aí o professor Porter, o pai da Jane, acaba aparecendo, e eles ficam ali, eles enterram os restos mortais da família do Tarzan, e a galera ali do navio que trouxe eles está enterrando um tesouro ali. Novamente o Tarzan observa atos de violência, né? Acaba vendo que eles enterraram o tesouro, nota que aquilo ali é uma coisa importante, ele desenterra o tesouro e leva esconde no lugar só para ele. E aí a Jane está novamente em perigo, o Tarzan novamente entra ali em combate com aquele macaco que ele tinha expulsado da tribo, né, o exilado. Ele vence o macaco no combate e acaba
resgatando a Jane. E aqui a parte 3 termina. A quarta e última parte de hoje, é da origem do Tarzan, foi publicada em julho de 72 e vai trazer aqui novamente aquele flashback, tempo presente, né, a expedição nova chegando até a África, e o tempo passado, o Tarzan e a Jane, né, que eles estão ali, o Tarzan resgatou a Jane na última história, enquanto isso essa expedição antiga do Lord Clayton foi deixada para trás pela tripulação ali de mau caráter. Eles acabam sendo resgatados por um navio francês e eles querem procurar, que a Jane desapareceu, né? Foi sequestrada pelo macaco e salva pelo Tarzan. E aí eles ficam ali namorados e acaba a Jane descobrindo que o Tarzan é o filho do John Clayton, né? Eles se apaixonam ali. E enquanto isso, outro perrengue acontece. Aquela expedição francesa que está em busca da Jane, o capitão D'Arnaud acaba sendo capturado pelaquela tribo de guerreiros, quase morre ali na mão dos caras, e o Tarzan resgata ele. E os caras lá essa tribo tem medo do Tarzan, né? Resgata ele. Enquanto isso, a Jane é encontrada pela expedição e acaba tendo que retornar, né, junto com eles para os Estados Unidos, né? Enquanto isso, o Tarzan ajuda o D'Arnaud a se recuperar, e o D'Arnaud ensina ele a falar francês. E aí eles chegam à conclusão, né? Ele explica finalmente para o Tarzan que o Tarzan é o Lord Clayton, né? O Lord Greystock. O Tarzan fica muito triste quando descobre que a Jane desapareceu, não esperou por ele. Aí ocorre aqui um pequeno acidente que o D'Arnaud acaba atirando no Tarzan sem querer, e aí ele contribui aí pela recuperação do Tarzan. Os dois resolvem então ir para a América. Ele quer o Tarzan encontrar a Jane. Através de diversas idas e vindas, até conseguirem dinheiro para comprar passagem para os Estados Unidos, eles acabam passando no vilarejo ali na África, vão para Paris, de Paris para os Estados Unidos. Quando chegam nos Estados Unidos, ele vai até a casa da Jane e ali descobre, né, que a Jane está prometida de casamento para o primo dele, o William. E ele fica assim, bom, eu posso modificar isso com uma palavra minha. Agora ele já fala inglês, fala francês. Ele sabe que ele é o dono ali daquela propriedade, né? Ele é o verdadeiro Lord Greystock, mas ele acaba desistindo de tudo e resolve voltar para a floresta. E a história termina com o Tarzan resgatando o pai desaparecido daquela garota e dizendo que ali a verdadeira civilização para ele é a floresta, e não o mundo dos homens brancos que se matam por dinheiro e a ganância e o desprezo imperam. Aí termina aqui a quarta história, encerrando a origem de Tarzan por Joe Kubert. É isso aí, galera. Joe Kubert arrebentando nesse livro aqui, muito maneiro mesmo. Eu já li 2 vezes, tem os outros ali também que são lindos, tudo de muito boa qualidade. É uma aula de desenho, né? Anatomia, escorço, figuras em ação, paisagem, tá tudo ali. Se você quiser estudar, tá tudo ali. O professor te entregou tudo, é só você observar. Como eu sempre falo lá no Instagram, observação, repetição leva ao sucesso. Show de bola? Bom, gente, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês estejam aí se cuidando, tá bom? Lembra sempre, distanciamento social, evita aglomeração. Se você tem que sair de casa para trabalhar, não tem jeito, máscara, evita contato muito próximo, aquele papo, vocês já sabem, a coisa tá feia e a gente precisa ajudar o outro aí enquanto a vacina não chega para todo mundo. Semana que vem eu tô de volta. Sexta-feira tem o Hulk da RGE, a edição número 1, no edição de colecionador. Sexta-feira a gente confere. E no domingo que vem, dá a volta do Robozão de Prata pelas mãos do Sol Buscema, argumento do Bill Manto. 5º programa do ROM. A gente vai trazer aqui no domingo que vem a volta do Robozão, aí pra gente matar a saudade desse quadrinho sensacional da Marvel dos anos 70 e 80. Beleza? Fique por aqui, se cuidem por aí e até semana que vem aqui no YouTube ou todos os dias lá no Instagram. Tchau!